Senhores, vocês parecem ótimos. Senhores, vocês podem partir. Um dia emocionante no show aéreo transforma-se em um pesadelo para os espectadores no chão. Ele está vindo direto para nós! Quando eles perceberam e disseram isso está vindo direto para nós, era tarde demais para fugir. Um avião entra em parafuso no centro da cidade do México. Me lembro de pensar assim. Bem, é isso. Esse é mesmo meu filho. O jato, fora de controle, incendeia o centro financeiro. Foi um desastre para muitas pessoas inocentes no local. E um DC-9 cai em um subúrbio de Los Angeles, destruindo um bairro residencial. Quando você tem um avião que cai, machuca ou mata alguém no chão que está inocentemente lá, há um nível elevado de preocupação. 3 voos que deram errado trazem terror do céu. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Tragédias no ar. Reno, em Nevada, está organizando uma competição de alto risco, conhecida como National Championship Air Races. As corridas aéreas de Reno têm um objetivo e um objetivo apenas, e é velocidade total. 100 mil espectadores convergem ao local para ver de tudo, desde biplanos a jatos, percorrendo um trajeto oval de 13 quilômetros. O destaque do evento é a classe ilimitada. É ilimitada porque não há limites sobre como caças da Segunda Guerra Mundial podem ser customizados. Muitos dos aviões foram altamente modificados só para fazê-los ir mais rápido. O percurso é demarcado por 10 pilones de 12 metros plantados no deserto. A linha de chegada fica diretamente em frente à arquibancada. O piloto Jimmy Lewert está competindo com o seu lendário e altamente modificado Mustang P-51, o Fantasma Galopante. Aqui é o Fantasma. Parece que tudo está bem. Entendido, Jimmy. No aguardo. Pouco depois das 16 horas, a última bateria da classe ilimitada está preparada para decolar. Piloto número 7, você é o próximo na pista. Com os 6 aviões no ar, os pilotos se alinham ao lado de um avião líder. Os pilotos seguem esse avião em direção à linha de largada. Senhores, vocês parecem ótimos. Senhores, vocês podem partir. Lewert começa na parte externa do grupo. Você está voando a 30 metros acima do solo e está acelerando. E, ao mesmo tempo, você deve evitar os outros aviões. Você não deve atingir o chão, obviamente. Você não deve atingir os pilones. Então, requer concentração. Muita concentração. Olha só. Os espectadores aplaudem o Fantasma Galopante, enquanto ele passa pelo pilone 6, perto do final da terceira volta. Parece que o Fantasma vai ultrapassar os outros. Jimmy Lewert está agora em terceiro lugar e atrás do Voodoo, outro P-51. Mas no pilone 8, o Fantasma Galopante de repente começa a subir. E então desce em parafuso e mergulha em direção a milhares de espectadores. O avião estava vindo direto para mim. A última coisa que eu vi foi a luz do sol refletindo na carenagem do cubo cromado. Ele está vindo direto para nós! O Fantasma Galopante bate no chão. É o pior desastre da história das corridas aéreas de Reno.
64 espectadores estão feridos. 11 pessoas estão mortas, incluindo o piloto Jimmy Lewert. Eu soube na hora que o Jimmy tinha morrido. Eu sabia que não havia como ele sobreviver a uma coisa assim. Ele tinha sido um amigo muito querido e eu chorei. Os investigadores da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, que já estavam no evento promovendo a segurança aérea, chegam ao local da queda em minutos. Eu sou Clint Cruikshanks. Olá, tudo bem? Este é Howard Plagins da NTSB. Olá, tudo bem com o senhor? Como vai? Nós fomos autorizados a assumir esta investigação. Sim, é claro, podem assumir. Eles foram testemunhas do acidente. Foi por aqui. As peças estão todas... Ver o acidente acontecer foi bem singular. Nós vimos o avião subir, fazer o rolamento, atingir a multidão. E nós três trabalhando lá, ficamos atordoados. Geralmente leva dias para se iniciar uma investigação. Porém, hoje investigadores iniciam o trabalho em minutos. Nada pode ser tocado até tirarmos fotografias. Nada se move, está bem? O avião atingiu o solo a mais de 800 km por hora, e então não restou muita coisa. Mas a maior parte do avião, especialmente a parte dianteira do avião, estava em pedaços pequenos. Os investigadores dividem o terreno em uma grade, enquanto procuram evidências para explicar a súbita perda de controle do avião. Atenção aqui, pessoal! Tudo que vocês encontrarem, entre em uma dessas sacolas. Está bem? Certo. E então nós temos 4, 5, 6, 7. Uma colaboradora aparece com algo que encontrou fora da grade de busca. Onde você encontrou isso? Foi lá longe. Lá longe? Era uma peça leve. E ela estava bem longe. Muito além de outras peças mais pesadas. Muito bem. A peça caiu entre os pilones 9 e 1. Mas como foi que chegou até lá? A 460 metros de distância do local do acidente. Não esperávamos que íamos achá-la onde achamos. Em um hangar perto de Sacramento, na Califórnia, os investigadores examinam os destroços do acidente, enquanto os noticiários transmitem uma imagem detalhada do fantasma pouco antes de ele cair. A imagem mostra o compensador esquerdo da cauda destacando-se do avião. Onde você encontrou isso? É a mesma peça encontrada longe do local do acidente. Os compensadores são essenciais para controlar um avião. Enquanto os profundores de cauda direcionam uma aeronave para subir ou descer, os compensadores mantêm o profundor no lugar sem a necessidade de ajustes constantes. Se os compensadores falham, a aeronave pode ficar fora de controle. Por que você quebrou? Esses são os dados da aeronave antes dela cair? Os investigadores examinam o sistema de telemetria do fantasma galopante, que é usado no lugar de uma caixa preta convencional. Ele coleta dados sobre o desempenho do avião e os transmite à equipe de terra. Velocidade e RPM parecem bons. A pressão do óleo parece ideal. Quase todos os dados mostram o avião funcionando exatamente como deveria. Mas algo se destaca. Uau! Olha só a força G. O nível G se refere à força gravitacional que experimentamos aqui na Terra. E todos nós sentados no chão aqui estamos vendo 1G. Nas corridas, nós chegávamos a 6G. Mas o Jimmy experimentou mais do que isso. Ele estourou o limite. Através de evidências em vídeo, nós podemos determinar que o aumento vertiginoso estava na casa dos 17G. 17G é mais do que 5 vezes o que os astronautas experimentam na decolagem. Eu estaria inconsciente. Alguém com 30 anos teria ficado inconsciente. Pilotos de caça ficariam inconscientes no nível de força G que aquele avião experimentou.
É muito provável que as forças G tenham incapacitado o piloto em alguns segundos e, assim, o avião ficou sem controle ao atingir o solo. Não havia como o piloto desviar da multidão. O aumento na força G levanta questões. O compensador esquerdo caiu, lançando a aeronave violentamente para cima? Ou a violenta força G da subida destruiu o avião em pleno ar? Esse avião voou na Segunda Guerra Mundial. Tem quase 70 anos. E ele foi altamente modificado para ter velocidade. Os investigadores tentam descobrir por que um Mustang P-51 modificado colidiu com uma multidão de pessoas. Eles se perguntam se anos de modificações no fantasma galopante poderiam ter transformado um caça robusto em uma máquina de corrida instável. O P-51 original foi projetado para voar longas distâncias, transportar tanques de combustível adicionais sob as asas e voar com um peso bruto, creio, de 5.400 quilos. Bem, não precisamos disso para corridas aéreas, então não precisamos de tanta asa. Nos anos 60, o fantasma galopante teve suas asas encurtadas em 2,40 metros e a cauda em 30 centímetros. Uma mudança que tornou o avião mais leve e aerodinâmico. Quanto menos asa estiver arrastando pelo ar em alta velocidade, menos arrasto terá. Portanto, mais rápido você vai voar. Leeward comprou o avião em 1983. Em 1985, ele o pintou de amarelo e o pilotou ao longo dos anos em Reno. Em 2007, ele começou a fazer as suas próprias modificações no fantasma galopante. Modificações que elevaram a sua velocidade máxima de 500 a 800 km por hora. Essa velocidade adicional afetou a confiabilidade do avião? Dá uma olhada nesse relatório de segurança. O relatório de serviços antes da corrida mostra aos investigadores como era a manutenção do fantasma galopante. As informações de antes da corrida final fornecem uma pista surpreendente. Eles tiveram que reapertar os parafusos do compensador em várias ocasiões. Então, o avião estava dizendo tudo. Eles nunca investigaram o motivo dos parafusos se soltarem. A pergunta agora é: o compensador esquerdo teve um defeito que não foi percebido? A equipe vasculha os destroços com um propósito renovado, procurando a dobradiça que prendia o compensador à cauda do avião. Parece ser um pedaço do conjunto do compensador. Pode ser o detalhe esclarecedor da investigação. Metade do parafuso desapareceu. E o que resta está solto. Um parafuso que antes prendia o compensador à dobradiça está solto, algo que não deveria acontecer. Ele gira muito fácil. O parafuso deveria estar bem preso por uma contraporca fixada na parte inferior do conjunto da dobradiça. A contraporca foi projetada especialmente para prender as roscas do parafuso para garantir que não seja afrouxado por vibração. A análise da contraporca leva a uma descoberta. As contraporcas deste avião, em particular, tinham um pouco de tinta amarela. O avião foi pintado pela última vez em amarelo em 1985. Isso significa que essa peça essencial tem pelo menos 26 anos. A porca deteriorada deveria ter sido substituída há muito tempo. A análise microscópica também revela trincas por fadiga, resultado de anos de vibração. Então a vibração finalmente quebrou o parafuso? Nós sabíamos que tinha que estar solto para causar as forças necessárias à fadiga do parafuso ao longo do tempo. Os investigadores agora acreditam que sabem o que causou o mergulho fatal do fantasma galopante sobre os espectadores. Peças envelhecidas, um compensador frouxamente preso e forças aerodinâmicas extremas provaram ser uma combinação fatal. 11 meses após a queda do fantasma galopante nas corridas aéreas de Reno, Vamos lá, fantasma!
A NTSB anuncia a provável causa do acidente. Viajando a 824 km por hora, 60 metros acima do deserto de Nevada, uma contraporca solta de 26 anos faz com que um parafuso enfraquecido no compensador esquerdo do P-51 se rompa, fazendo o avião subir violentamente. A força G extrema incapacita instantaneamente o piloto Jimmy Lewert. Eu tenho certeza que o Jimmy nunca imaginou que isso pudesse acontecer um dia. Como resultado de sua investigação, a NTSB publica recomendações de segurança que exigem avaliações de engenharia de aeronaves altamente modificadas. Ela também recomenda melhorar a segurança para os espectadores e colaboradores perto do local da corrida. Estamos falando de uma área que é consistentemente perigosa. Isso é pegar aviões antigos, modificá-los e depois voar nas proximidades de muitas pessoas. E isso é impor um risco enorme e muitos civis não sabem disso. Mas às vezes, a ameaça de cima não vem dos aviões, mas dos pilotos que os conduzem. A capital do México, Cidade do México, é uma metrópole de 20 milhões de pessoas. Milhares de metros acima dela, um Learjet 45 é um dos vários jatos alinhados para pousar no movimentado aeroporto internacional da cidade. Victor Mike Charlie, contato por radar. Desça para 200. 200, Mike Charlie. Álvaro Sanches e Martim Oliva estão nos controles. Ambos são comandantes, mas hoje é Oliva quem está pilotando o avião. O governo mexicano fretou o Learjet para transportar o ministro do Interior e a sua comitiva para a Cidade do México. Juan Camilo Mourinho tem apenas 37 anos e já é uma estrela em ascensão no cenário político mexicano. Qualquer um que se torne secretário do Interior se tornou uma figura muito importante na política mexicana. Ele era considerado um amigo pessoal do presidente Felipe Calderón. Victor Mike Charlie, desça a 460 metros. Altímetro 3024. 460 e 3024, Mike Charlie. À medida que o Learjet se aproxima dos arredores da Cidade do México, os pilotos se preparam para pousar. Luzes de pouso. Sim. Confere. Eles ficam de olho na aeronave que voa à frente deles. Olhe. Estão todos alinhados na nossa frente. Bem a tempo da hora do rush. Victor Mike Charlie, reduza sua velocidade para 180 nós. Reduzindo para 180, Mike Charlie. O controlador de tráfego aéreo pede à tripulação do Learjet que diminua a velocidade para manter a distância do avião à frente. É um aeroporto internacional movimentado. É o principal aeroporto da Cidade do México, que é uma cidade enorme. Então, as aeronaves estão chegando rapidamente. A torre está dizendo para tomar tal rumo, manter a velocidade, diminuir a velocidade. Ali, velocidade estabilizada. Ok. Essa é uma das etapas mais movimentadas e críticas de qualquer voo. Baixar flaps. Sanches estende os flaps para que ele possa manter a sustentação e reduzir ainda mais a velocidade. Eles estão a cerca de 9 quilômetros do aeroporto, bem no coração do centro da Cidade do México. Ai, meu Deus! De repente, causa. Eles são jogados de cabeça para baixo e caindo em direção ao solo. Sem aviso, o Learjet entra em um mergulho acentuado e despenca em direção ao solo. O que vamos fazer, Álvaro? O que vamos fazer? Álvaro! Passe o controle para mim! Passe o controle para mim! O controle é seu!
De repente, eu vi o avião voando muito baixo. Eu tive tempo de me virar e comecei a correr dele. Álvaro! A queda do Learjet devastou o distrito financeiro da Cidade do México. Todas as 9 pessoas a bordo estão mortas. 7 pessoas no local também estão mortas e outras dezenas estão feridas. Eu me lembro de muitas explosões e carros explodindo. A Cidade do México está um caos, enquanto bombeiros lutam para controlar o fogo. A perda súbita do ministro do Interior deixa o país em choque. Após a tragédia, o México pede ajuda à NTSB, a Agência Nacional dos Transportes dos Estados Unidos. Assim que soubemos que havia o que chamamos de equivalente ao vice-presidente mexicano a bordo, eu sabia que seria uma investigação muito política e que também exigiria muita política, muitas habilidades interpessoais, mais do que apenas o lado técnico das coisas. Joe Sedor, NTSB. Em meio à confusão da queda, o primeiro trabalho dos investigadores é identificar os destroços da aeronave. Se vocês tiverem certeza absoluta de que é do avião, ele vai para lá. Está bem? Todo o resto eu quero aqui. Esse avião colidiu com o trânsito da hora do rush no meio de uma das maiores e mais movimentadas cidades do mundo. Há destroços em todo lugar. Há detritos. É um carro? É um avião? Bom, esse é o nariz. Todo o avião está aqui. Uma busca intensiva encontra o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo. Eles são enviados para a capital americana, Washington, onde especialistas da NTSB tentarão recuperar os dados. Enquanto isso, a posição dos destroços fornece uma pista vital sobre a direção em que o avião estava voando pouco antes de cair. Parece que o avião estava indo para o oeste quando atingiram o chão, voando na direção errada. Sabíamos que ele estava vindo para a Cidade do México e a primeira coisa que notamos foi que a aeronave, quando atingiu o solo, estava se afastando do aeroporto. Álvaro! Os investigadores devem responder a uma pergunta óbvia. Por que o Learjet estava voando na direção errada? No laboratório da NTSB em Washington, os investigadores se dão conta de que o gravador de dados de voo não ajudará a descobrir por que o Learjet que transportava o político mexicano Juan Camilo Mourinho caiu no coração da Cidade do México. Isso porque o gravador parou de funcionar quase 2 anos antes do seu voo final. Os investigadores agora examinam imagens de câmeras de segurança do distrito financeiro da Cidade do México. Uma dessas câmeras deve estar apontada na direção certa. Se eles estiverem certos, as câmeras podem ter capturado os momentos finais do acidente. Vídeo é muito importante para nós, principalmente se não tivermos dados do gravador. Próximo. E eles fazem uma descoberta. Olha só isso. Você vê apenas o rastro da aeronave caindo. E nós pensamos, opa, temos alguma coisa aqui. O vídeo revela que o avião entrou em um mergulho extremamente acentuado e depois inverteu o curso em pleno ar. Passe o controle para mim! Mas não está claro o que exatamente fez o avião mudar de direção assim. Nós sabíamos que ele estava vindo nessa direção e aí, de repente, nós vimos que ele estava indo nessa direção. Como é que o avião chega lá? Um avião não pode automaticamente virar no meio do voo e descer. Então, nós tivemos que determinar o que realmente teria que acontecer para conseguir colocar o avião naquela posição.
Bom, eu acho que já esperamos o suficiente. Vamos ouvir. Os investigadores finalmente têm a chance de ouvir o gravador de voz da cabine de comando. Baixar flaps. Eles ouvem os pilotos descerem em direção à pista. Olhe. Estão alinhados na nossa frente. Não há nada em comum. Até que... Turbulência daquela coisa! Ai, meu Deus! Uma das coisas interessantes que ouvimos foi que a tripulação mencionou turbulência. Mas que droga! Álvaro! Certo, parece que é aí que o problema começa. Onde estamos? 14 segundos antes de atingir o chão. Parece que o Learjet atingiu uma região de ar muito instável. Ai, meu Deus! Não! Álvaro! Ai, meu Deus! Tivemos um voo normal chegando e depois tivemos uma perda de controle relativamente rápida. O que você acha? Esteira de turbulência? É uma possibilidade intrigante. A esteira de turbulência se forma quando o ar de baixa pressão acima da asa puxa o ar de alta pressão para cima, criando um vórtice em turbilhão, como um pequeno tornado horizontal que segue atrás da aeronave. Quando um avião menor voa para dentro dessas colunas de ar rotativas a baixa altitude, ele pode sair do controle e cair no chão em segundos. Os investigadores descobrem que durante a aproximação, o controlador colocou o Learjet atrás de uma aeronave muito maior. Um Boeing 767 estava fazendo a sua aproximação diretamente à frente do Learjet 45. Bem a tempo da hora do rush. Mas quando os dados de radar do controle de tráfego aéreo são analisados, é feita uma descoberta surpreendente. A separação não é ideal, mas não deveria ter sido um problema. Para descartar todas as possibilidades de esteira de turbulência, os investigadores verificam as condições do voo e descobrem um detalhe crítico. Na noite do acidente, os vórtices do 767 teriam permanecido perigosamente mais tempo do que o habitual. O motivo? Um clima excepcionalmente calmo. Em condições de calmaria, não há vento para transformar a turbulência em inofensivas correntes de ar. Tínhamos um avião pesado na frente e um avião leve atrás. Todas as circunstâncias se uniram para que o Lear 45 tivesse um encontro com a turbulência do 767. A tripulação podia ver o 767 à frente deles. Então, ele está a 8 quilômetros de nós. Mas eles pensaram erroneamente que estavam viajando a uma distância segura. Como uma marreta vinda de cima, a esteira de turbulência bateu no avião menor, virando-o. E essa força é poderosa, mas você não sabe o que está prestes a atingi-la até já estar nela. Eles voaram para dentro do vórtice mortal. Álvaro! Isso explica a mudança de direção no ar. A aeronave girou numa espécie de tonô. E aí, quando estava virando, eles estavam tentando sair dele. Se eles tivessem talvez mais uns 300 ou até 600 metros, eles poderiam ter recuperado a aeronave. Não, Álvaro! Os investigadores agora entendem por que o jato que transportava o ministro do Interior caiu nas ruas da cidade do México. Mas algo não faz sentido. Eles se perguntam por que uma tripulação encarregada de transportar altos funcionários do governo não usou de mais cautela, especialmente com os ventos calmos naquela noite. O 767 está descendo estavelmente. Agora, olhe para o Lear. Devo levantar o nariz? Não, deixe. Deixe por enquanto. Em nítido contraste com o 767, o Learjet está descendo de forma instável, acelerando para baixo para perder altitude e depois nivelando para diminuir a velocidade. Se um piloto está no controle de sua aeronave, ele pode perder
altitude e perder velocidade ao mesmo tempo. Se ele não estiver no controle, ele se concentrará em um ou em outro. Os pilotos do Learjet não conseguiram controlar a velocidade e a altitude. Pronto, velocidade estabilizada. Ok. Eles voaram rápido demais, em direção ao avião à frente, e desceram demais. Baixar flaps. Diretamente no vórtice mortal. Se eles tivessem mantido as velocidades do ar solicitadas a eles pelo controle de tráfego aéreo, essa aproximação teria ocorrido sem problema. Os investigadores vasculham os registros de trabalho dos dois pilotos do Learjet para entender por que a sua aproximação foi tão errática. O que é isso? Olhando a papelada do piloto ou do copiloto, faltavam assinaturas, faltavam formulários. Quando eles tentam encontrar o instrutor de voo do comandante Oliva, Me deixa adivinhar. Nenhum sinal do instrutor. eles não encontram evidências de treinamento algum. Os investigadores descobrem que muitos dos voos de treinamento que o comandante Oliva alegou ter feito nunca aconteceram. É uma história semelhante com Álvaro Sanches. Os pilotos no comando de um Learjet do governo mexicano tinham credenciais fraudulentas. É muito surpreendente que um piloto falsifique as suas próprias credenciais. A vida dele também está em jogo, por isso se imagina que ele teria as credenciais adequadas para pilotar um avião. É uma revelação devastadora. Dois pilotos que não conseguiram controlar o jato durante uma descida exigente em condições de alto risco causaram uma queda violenta no coração da cidade do México. É altamente irresponsável. É irresponsável, porque naquela hora você está se colocando em perigo, você está colocando as pessoas que você está levando em perigo. Você está violando a confiança delas. Depois disso, as autoridades mexicanas suspenderam as licenças de duas escolas de voo que eles suspeitavam ter emitido os documentos de treinamento falsos aos pilotos do Learjet. Sob nenhuma circunstância, quer sejam militares, civis, particulares, qualquer que seja a forma da aviação, nunca jamais devemos permitir que as pessoas entrem em um avião para o qual não sejam habilitadas a voar. Seja um Piper Cub ou seja um Boeing 747 ou qualquer outro no meio, porque sabemos onde isso leva. Pronto quando o senhor estiver. Mas mesmo pilotos altamente qualificados não conseguem evitar uma tragédia nos céus de Los Angeles. A leste de Los Angeles, a cidade suburbana de Cerritos está acordando. É uma comunidade movimentada e em rápido crescimento no condado de Los Angeles. A trajetória de voo do Aeroméxico 498 passa sobre Cerritos, a caminho do Aeroporto Internacional de Los Angeles. O copiloto José Valência está pilotando essa perna da jornada. Pronto quando o senhor estiver. O comandante Antônio Valdez Prom é quem está navegando. Lá embaixo na torre, o controlador de tráfego aéreo Walter White recebe a sua primeira chamada do voo 498 da Aeroméxico. Torre de Los Angeles, bom dia. Aqui é o Aeroméxico 498. Aeroméxico 498, Torre de Los Angeles, 2 e 5 à esquerda. É o curso de aproximação final. O senhor tem as informações de uniforme? Torre de Los Angeles, bom dia. Aqui é o Aeroméxico. O voo 498 agora está oficialmente dentro da chamada Área de Controle Terminal, ou TCA. É um espaço aéreo restrito que normalmente é encontrado em torno de aeroportos congestionados ou aeroportos centrais, onde a densidade do tráfego é extremamente alta e você tem que controlar o acesso do que entra e sai desse espaço. Qual a velocidade que você quer? Estamos reduzindo para 290. Não, para 190. Está bem, pode manter essa posição, senhor. Enquanto o voo 498 sobrevoa Cerritos, cintos de segurança, velocidade do ar. O DC-9 é abalado por um choque violento. Aeroméxico 498? Mas não pode ser! Em solo, os moradores de Cerritos assistem horrorizados à queda do DC-9 em um bairro tranquilo.
Acho que eu perdi um. Aeroméxico 498, Torre de Los Angeles. Equipes de socorro chegam ao local em questão de minutos. Quando nos aproximamos, percebi que, além dos pedaços de aeronave na rua, havia pessoas. Pedaços de corpos. Enquanto eu examinava as casas e o local do acidente ao meu redor, foi uma experiência muito surreal ficar bem ali por provavelmente 4 ou 5 minutos antes que mais alguém aparecesse e não ver outra pessoa viva. Há destroços em todo lugar por aqui. Não há sobreviventes. Só vítimas fatais. Meu Deus! Este bairro acabou de ser destruído, não sobrou nada. 16 casas foram danificadas. Muitas completamente destruídas. Todos os passageiros e tripulantes do voo 498 da Aeroméxico estão mortos. Bem como 15 pessoas em solo. À medida que as equipes lidam com a situação pavorosa, socorristas em uma parte diferente de Cerritos ficam chocados com outra descoberta terrível. No playground de uma escola local, eles encontram os destroços de um Piper Cherokee Archer e os corpos de seus 3 passageiros. As 2 quedas devem estar ligadas. Mas como? Os investigadores do Comitê Nacional de Segurança dos Transportes chegam a Cerritos naquela noite. A prova de uma colisão entre as 2 aeronaves vem rápido. Existem marcas de hélice e tinta do Piper Cherokee na cauda do DC-9. Parece que o Piper colidiu com a parte da cauda do DC-9 e o estabilizador horizontal saiu. E uma vez que isso aconteceu, não dava mais para controlar a arfagem do DC-9. Os destroços revelam que o DC-9 e o Cherokee colidiram em um ângulo de 90 graus. O impacto arrancou a cauda do DC-9, causando a queda livre. A causa do acidente é clara, mas os investigadores devem agora solucionar um mistério mais profundo. Como as aeronaves chegaram perto o bastante para colidir? Após o acidente da Aeroméxico em Cerritos, na Califórnia, os investigadores recorrem ao gravador de dados de voo do DC-9 para descobrir por que ele foi atingido por um Piper Cherokee. Eles descobrem que o voo da Aeroméxico estava exatamente onde deveria estar. Pronto quando o senhor estiver. Dentro da área de controle terminal. Mas ninguém deu autorização ao Cherokee para voar para a TCA. O fato é que o Cherokee voou para a TCA e atingiu o DC-9 em espaço aéreo restrito, sem autorização. Como o Cherokee foi parar na TCA? Walter White, o controlador de tráfego aéreo de plantão, deveria ter sido capaz de vê-lo em seu radar. Richard Wentworth foi um dos investigadores que entrevistaram o controlador. Em algum momento, você viu o Piper Cherokee na sua tela? Não. Não, senhor. O ícone do Piper não foi exibido. Enquanto os dados do radar são analisados, os investigadores descobrem que o piloto do Cherokee, William Kramer, como a maioria dos pilotos particulares, navegava por pontos de referência, como estradas. Aquela com certeza é a 405. Mas onde é mesmo? Talvez confuso com o emaranhado de estradas abaixo dele, Kramer pode ter voado para a área de controle terminal sem saber. Não há linhas no solo que digam a TCA começa aqui e a esta altitude. Mas os investigadores ainda precisam saber por que o controlador de tráfego aéreo falhou em manter os 2 aviões separados. E aí, Carl, como estão as coisas? Controladores do aeroporto de Los Angeles descreveram problemas com seus equipamentos. Nós relatamos problemas com o radar, não pegando alvos, várias vezes.
É uma teoria aterrorizante. O desastre em Cerritos foi causado por falha na tecnologia? Os investigadores examinam os dados do radar do controle de tráfego aéreo do aeroporto de Los Angeles, na esperança de responder a essa pergunta. Quando os sinais de radar atingem um alvo, eles retornam ao receptor. Mas se prédios ou montanhas interromperem o radar, o sinal de retorno pode desaparecer. Nós revisamos aqueles dados. Nós tínhamos evidência de que houvesse algum mau funcionamento de qualquer sistema em Los Angeles. Mas os investigadores descobrem que o controlador estava orientando simultaneamente outro pequeno avião, um Grumman Tiger. Havia uma aeronave a leste do aeroporto com a qual ele se envolveu. Ok, o senhor está bem no meio de uma TCA. Grumman 66 Romeo. Sugiro que no futuro o senhor olhe para sua carta de TCA. O problema da conversa entre o controlador e o piloto do Grumman é que ela demorou demais. Por que você ficou tão fascinado com o Grumman? Eu pensei que ele representava um risco. Isso ocorreu durante um período crítico em que o Aeroméxico e o Cherokee estavam se fundindo. Os investigadores acreditam que a atenção dividida do controlador, talvez agravada pelas limitações de um sistema de radar mais antigo, são a razão pela qual ele não alertou o DC-9 sobre o Cherokee que se aproximava. Veja se consegue encontrar pontos de referência que possam nos auxiliar. Eles suspeitam que o piloto do Cherokee estava procurando pontos de referência visual no terreno. Eu só quero um marco visual que eu possa ver. Enquanto o DC-9 se aproximava de outra direção. Além disso, os investigadores da NTSB também acreditam que a tripulação ocupada do DC-9 pode ter deixado de localizar o Cherokee por causa de seu pequeno porte. É possível que durante parte da aproximação a aeronave tenha ficado atrás da parte central dele, ao menos que o piloto movesse a cabeça para lá e para cá, para ver o espaço aéreo. É possível que a aeronave tenha ficado obscurecida. O relatório da NTSB revela várias fraquezas trágicas no sistema de controle de tráfego aéreo. A principal era que não se podia depender dos pilotos para ver e evitar um ao outro. A NTSB recomenda melhorias que estão em vigor até hoje. A FAA, a Administração Federal de Aviação que regulamenta o setor de aviação dos Estados Unidos, reage rapidamente. Um novo sistema para instalações de radar, chamado Modo C Intruder, foi projetado para auxiliar os controladores de tráfego aéreo. Se uma aeronave inadvertidamente se intrometer, o controlador receberá agora um alerta visual e auditivo, assim dando a ele tempo para fornecer um aviso oportuno ao piloto. Além disso, também é desenvolvido um sistema de alerta prévio para os pilotos chamado Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção de Colisões, ou TCAS. O TCAS alerta os pilotos quase um minuto antes de uma colisão em potencial, instruindo-os a subir ou descer para evitar a aeronave que se aproxima. Em um ano, os radares antigos no aeroporto de Los Angeles foram substituídos. Sempre que um avião cai do céu e atinge uma comunidade civil, isso é duplamente assustador. Uma coisa é reagir a um acidente. Outra coisa é quando o acidente acaba de trazer morte do céu.